Seja bem-vindo à sua TV Câmara. 16 horas mais 1 minuto. Nós estamos direto da Câmara Municipal de Cubatão. Hoje, terça-feira, início a 26ª sessão ordinária de 2016. Vamos direto ao plenário com o nosso repórter Fábio Chaib. Boa tarde, Fábio Chaib. Boa tarde, Márcio Chaves. Boa tarde, telespectadores. Falamos aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão, onde em instantes começa a 26ª sessão ordinária. Hoje, na ordem do dia, um trabalho a ser apreciado pelos parlamentares. Os vereadores começam a chegar para a sessão. Em instantes, teremos início à sessão, então. Mais tarde, eu volto com mais informações. Daqui a pouco, pode me chamar daqui, Márcio. É com você, Márcio. Ok, daqui a pouquinho nós voltamos com o Fábio Chaib. E 16 horas mais 2 minutos, o Fábio está direto lá do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. E as empresas de fertilizantes do Polo Industrial de Cubatão estão se mobilizando, buscando ações para melhorar a condição de produção e valorizar o mercado interno. Vamos acompanhar a reportagem. O Polo Industrial de Cubatão é o maior do setor químico da América Latina e agrega a produção de insumos agrícolas. O setor de fertilizantes é um grande empregador. São milhares de trabalhadores, desde a produção até o transporte. Mesmo com os resultados crescentes da agricultura nos últimos anos, as atividades do setor de produção de fertilizantes vêm caindo vertiginosamente. Alguns fatores prejudicam a produção nacional e acabam facilitando a importação. Com o quadro cada vez mais desfavorável, a indústria nacional vem sofrendo impacto, não apenas da crise. E o país acaba andando na contramão do agronegócio e muitos postos de trabalho podem ser extintos. O CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e o Sindicato dos Químicos da Baixada Santista uniram esforços em busca de soluções. Como todas as empresas industriais que a gente tem aqui no Polo de Cubatão, todas estão passando por um período difícil. A produção de fertilizantes no Brasil, ela não é incentivada há muito tempo. Então, nós temos algumas empresas aqui que fecharam suas operações aqui, algumas empresas transferiram operações do Polo de Cubatão para outros polos mais próximos do ambiente de consumo, que é mais para o lado do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, e isso está reduzindo alguns postos de trabalho realmente no Polo de Cubatão. Enquanto a produção do Brasil ela ocorre em duas safras, eu tenho a safrinha no começo do ano e a safra do segundo semestre, que é a safra forte, lá fora só tem uma safra. Então, as empresas, que produzem fertilizantes lá fora, elas têm condições de colocar o produto para fora quando não estão utilizando internamente nesses países. Coincidentemente, quando eles não têm produção agrícola, é quando está a safra grande aqui, que é o segundo semestre, que é o inverno lá nesses locais. Então, o que acontece? Eles têm incentivos para a produção, tem políticas de fertilizantes implantadas nesse país para continuar produzindo o ano inteiro. Então, eles têm incentivo para exportar esse produto. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, quando o produto chega no país, ele é levado diretamente para o local de consumo. Por exemplo, os produtos que são utilizados no Mato Grosso são importados direto para o Mato Grosso. Então, eles não pagam ICMS para atravessar todos os estados. Eles são importados ou por Santos ou por Paranaguá e vão direto para o Mato Grosso sem nenhuma taxação de imposto. Se eu produzo no estado de São Paulo, e o estado de São Paulo a gente tem uma produção maior do que a capacidade de consumo do estado normalmente, e tem uma questão de sazonalidade, ou seja, eu não consigo ficar ligando e desligando a fábrica, eu tenho que produzir o ano inteiro, mas os períodos de consumo são específicos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar para outros estados. Então, eu tenho que mandar para Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais. O que acontece? Vou pagar uma alíquota de imposto de 4,8% a 8,4%, que vai ser para a transferência desses produtos. Então, o que acontece? Nós perdemos essa parte de competitividade. Então, o que a gente tem trabalhado? Tem trabalhado com o governo para a gente ter a isonomia de impostos, ou seja, a gente quer ter igualdade de competição. A gente não quer vantagem, a gente também não quer ser prejudicado. Hoje, nós somos prejudicados por produzir. Então, o país não tem uma política nacional de produção de fertilizantes e também não tem a mesma isonomia em relação aos importados. E é isso que a gente tem trabalhado junto com algumas entidades. O Sindicato dos Produtores de Fertilizantes, Sempre Fértil,
Nós temos também com a Associação Brasileira das Indústrias Químicas, que é a ABQUIM, e também com o Sindicato dos Químicos, que está realmente nos apoiando, porque ele tem a visão dos postos de trabalho que a indústria gera. Essa é uma grande geradora de postos de trabalho. Digamos assim, se essas ações não forem efetivas, a gente continua perdendo competitividade. A tendência é fecharmos mais indústrias. Muitas das fábricas que a gente tem estão operando na linha de corte, ou seja, praticamente sem rentabilidade. Então, empresas que não têm rentabilidade, essas empresas exigem um grande capital de investimento para você fazer a manutenção, garantir as produções dentro das melhores condições de segurança e de qualidade dos produtos. A gente vê o seguinte: muitas das empresas vão fechar nos próximos anos se a gente não tiver esse aumento de competitividade. Então, é isso que a gente está colocando para o governo. A gente precisa rebalancear a produção de fertilizantes nacional versus importado, por isso é uma segurança para o país, ou seja, o país precisaria ter uma relação 60 produção interna, 40 externa ou 50-50. Hoje nós temos 30 de produção interna e 70 externa. Nós temos uma dependência externa muito grande. Isso gera uma vulnerabilidade num negócio muito importante para isso, que é o agronegócio. De olho nos números, o presidente do Sindicato dos Químicos da Baixada Santista, Herbert Passos Filho, deu início a uma série de ações visando a manutenção dos postos de trabalho. Hoje a situação aqui no polo petroquímico está muito difícil. Começa que nós somos o maior polo de fertilizantes do Brasil. E o polo de fertilizantes está sofrendo uma tributação muito grande. E com isso, está evitando que a gente tenha capacidade de concorrer, seja dentro do Brasil, seja com o produto que vem de fora. Então isso cada vez mais está gerando desemprego. Vamos dar um exemplo, que o pessoal aqui de Cubatão conhece bem, a antiga Solo Rico. A Solo Rico foi totalmente desmontada e remontada aonde? Remontada em Minas Gerais. Por quê? Aqui o ICMS é 18%, lá é 9%. Isso significa o quê? Que é muito mais do que a folha de pagamento. Então é muito mais fácil produzir lá em Minas Gerais e vender em Minas do que produzir em São Paulo e vender para Minas. Então essas questões é que estão aumentando. Fora isso, nós temos o problema do imposto. Por exemplo, o fertilizante entra no Brasil sem pagar imposto nenhum, zero. Então, na verdade, quando a gente está importando, e a gente importa o dobro do que a gente produz aqui no Brasil, nós estamos importando, não é fertilizantes, estamos importando desemprego. Então, é nessa discussão que a gente está evoluindo, que a gente está falando com outras instâncias, para poder realmente dar condições para que esse produto nosso, que é produzido aqui, com trabalhadores nossos, tenha condição de prosperar e melhorar o mercado. Nós temos conversado muito com o governo do Estado. Já no nosso setor, nós já conseguimos um avanço muito grande quando nós conseguimos que o governador reduzisse o ICMS do genérico, do remédio genérico, de 18% para 12%. Nessas condições, fomos conversar com ele também, porque os nossos fertilizantes aqui pagam 18%. Então, nós queremos reduzir. O governador, conversando com a gente, falou, olha, há condições de aumentar a produção? Estivemos em contato com o setor patronal falou, realmente, se a gente conseguir a melhoria na questão de impostos e tributos, eles têm condição de aumentar a produção e com isso o governo não vai perder nada, porque embora reduza de 18% para 12%, vai aumentar muito mais a quantidade de produto. E aí também não há perda, mas há ganho em termos de trabalhadores, em termos de outros impostos e a capacidade. O Brasil deixa de estar importando produto. Então, o governador propôs que nós, sindicatos e o setor patronal, a SESP, o pessoal do Simprefest, que é o Sindicato das Indústrias Fertilizantes, formássemos um grupo junto com a Secretaria da Fazenda para discutirmos essa redução de ICMS. Isso ele acha interessante e que vai alavancar. Eu acho que é uma boa notícia a gente poder ter essa discussão, que é a primeira vez. Olha que a gente tenta falar com os governadores, faz mais de 15 anos que a gente discute isso. Mas pela primeira vez nós temos uma posição do governo do Estado que quer conversar sobre essa possibilidade de a gente reduzir o ICMS do fertilizante. E com isso, tenho certeza, nós vamos gerar muito mais emprego. Pois é, a expectativa agora é quanto às ações, né? Todos torcendo aí para que a retomada da indústria de fertilizantes aconteça o mais rápido possível. 16 horas mais 10 minutos, lembrando que hoje acontece a 26ª sessão ordinária. Por falar em sessão, você acompanha agora o resumo da 25ª, que aconteceu na última terça-feira. A 25ª sessão ordinária da Câmara de Cubatão, no dia 18 de julho, teve requerimentos dos vereadores Doda, do PSB,
e Ademário, do PSDB, aprovados pelos demais parlamentares. Destaque para um dos requerimentos de Ademário, que pedia para o Executivo que fosse implantado o programa Rede de Internet Gratuita, que disponibiliza acesso livre à rede mundial de computadores para os munícipes. Isto ressalta a importância da internet nos dias atuais. Nesta toada, a disponibilização à sociedade e acesso à informação é necessária. Já a Doda, além dos requerimentos, também teve um projeto de lei aprovado em segunda discussão, que falava da inclusão da Semana do Autismo no município. O socialista, oposicionista do governo municipal, também aproveitou para criticar a atual situação da cidade. Basta olharmos no retrovisor como o próprio munícipe falou. Olha, anda na cidade e a gente vê o lixo como se encontra na cidade. Olha para a nossa saúde e a gente vê a nossa saúde como se encontra. Olha para a nossa educação e a gente vê a nossa educação como se encontra. Olha para a obra na cidade, o esporte, como foi citado aqui, e a gente vê como se encontra a nossa cidade. Então, ainda bem que é de história e não de matemática. Com um pouco mais de 1h30 de duração e sob o olhar fixo da população, o presidente da Câmara, Aguinaldo Araújo, do PDT, encerrou a sessão. E você acompanhou então o resumo da 25ª sessão. 16 horas mais 12 minutos, vamos voltar direto ao plenário da Câmara Municipal de Cubatão, onde se encontra o nosso repórter Fábio Chaib. Fábio. Olá, Márcio. Como dito anteriormente, um trabalho para a ordem do dia hoje, um trabalho a ser analisado, votado, discutido pelos vereadores. É o ofício número 268 de 2016, de autoria da prefeita municipal. O assunto que comunica o veto parcial ao projeto de lei número 22 de 2016, que autoriza o Poder Executivo a conceder o uso de bem de patrimônio público municipal à organização da sociedade civil a ser selecionado por chamamento público e da outras providências. O ofício é datado de 21 de junho de 2016 e é discussão única, já vencido. É esse o trabalho que os parlamentares que aqui chegam agora vão discutir, analisar e também debater hoje aqui na 26ª sessão ordinária aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Com você, Márcio. Ok, Fábio. Lembrando que inicialmente nós teremos a ordem do dia, onde é analisados os trabalhos da mesa e também o expediente dos vereadores. Em relação ao veto, é um veto parcial a 3 artigos, que será analisado pelos vereadores em plenário. Podem votar pela manutenção ou rejeição do veto. Caso o veto seja rejeitado, então caberá à Câmara então a promulgar a lei. São 16 horas mais 14 minutos, 16 horas e 14, estamos ao vivo, direto da Câmara Municipal de Cubatão. Lembrando que um projeto em pauta, que é o veto ao projeto de lei que trata sobre o Teatro Municipal de Cubatão. Haja visto, daqui a pouco teremos então o início da 26ª sessão ordinária. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que você pode também acompanhar o nosso conteúdo na internet, no site da TV Câmara. Você entra no YouTube, TV Câmara Cubatão, e também no Facebook. Vamos ficando por aqui e até a próxima terça-feira.